Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, vamos falar aí um pouco sobre São Paulo, tá? Vamos falar aí sobre essa questão de técnico, né? A gente já trouxe no vídeo anterior aí que o Zubeldia não vai cair, né? Mas vamos falar aí um pouco sobre essa repercussão, um pouco sobre isso. Vamos falar um pouco de possíveis técnicos, né? E vamos trazer alguma questão aí um pouco mais de dois reforços aí que foram especulados aí, né? A gente até trouxe aí o Biel, mas vamos falar um pouquinho mais dele. E vamos falar aí um pouco dessa questão aí da situação do São Paulo atual, né? E a minha opinião sobre tudo, né? Vamos falar um pouco sobre isso, tá bom? Antes disso, se inscreve no canal, deixa o seu like, tá? Pra fortalecer aí nós e vamos pro vídeo. Bom, pessoal, é o seguinte, né? A gente sabe aí que o São Paulo tá em busca de reforços, mas o São Paulo tá tentando fazer futebol sem dinheiro, como eu costumo dizer, né? E nisso, né, a gente tá vendo aí algumas especulações, né? Inclusive, veio uma situação aí que veio um ex-São Paulo, né, que é o Elinho, né? E um ex-Bahia, o Biel, né? Que o São Paulo precisa segundo o São Paulo aí, tá buscando velocidade pelos lados do campo, né? E nisso aí a gente vê que o São Paulo tá sem dinheiro para fazer contratações. O Elinho tá lá no Toluca, o Toluca pagou um valor até que, acho que 85 milhões pro Red Bull Bragantino, né? Por ele. E o Toluca não quer empréstimo, quer a venda, né? Então, assim, ele não vai vender, como disse o Zanqueta, né? Trouxe até o Zanqueta, falou sobre isso. O Alexandre Vieira também trouxe isso e o Zanqueta usou um termo muito interessante. Fala assim, o Toluca não vai querer vender por 85 milhões? Não, sabe que ele tá em baixa, né? Mas também ele não vai querer um caldo de cana e um pastel por ele, né? E isso é um fato, né? Não vai querer um caldo de cana e um pastel pelo Elinho. Ele vale mais, né? E aí acaba que tem outros clubes aí que tem um pouco mais de poder aquisitivo e consegue comprar, porque o Toluca não quer emprestar o atleta, né? Já o Biel, já é uma outra negociação. Ele tem um contrato um pouco mais longo, né? Com o Sporting, talvez aí o Sporting tenha a opção de empréstimo dele, né? Mas aí também tem outros clubes aí que estão disputando um atleta. Pode ser que seja um atrativo maior para eles. Apesar do São Paulo estar jogando na Libertadores. O São Paulo, por mais que não esteja lá bem no brasileiro, mas o São Paulo está disputando campeonatos expressivos, né? Nacionalmente e internacionalmente. Então, assim, os outros clubes não estão, né? Além só os que estão atrás dele, né? Do Biel, né? Que é o Grêmio, né? O Atlético Mineiro, que fez contato por ele. O Botafogo, né? O Botafogo, sim, tá fazendo algumas outras competições, né? Então, talvez aí seja um pouco mais atrativo, muito por conta da questão financeira do clube, né? Por conta do John Textor, né? Enfim, a gente sabe como que funciona essas coisas, né? Mas o São Paulo é um atrativo muito grande pro Biel, até porque o São Paulo aí São Paulo é um clube grande, mas embora esteja nessa situação aí que seja uma situação meio complicada, né? Enfim, aí tem essa situação sobre o mercado da bola, né? E o Igor Vinícius, né? Com relação ao Igor Vinícius, tá o favorito mesmo para levar ele ao Fortaleza, né? A gente tá apurando essa situação e vai trazendo aí mais atualizações nos próximos dias, né? Então é isso. Bom, Zubeldia, pessoal, Zubeldia, muita gente aí tá querendo saber sobre o Zubeldia, né? A diretoria, a gente já sabe que a diretoria não vai demitir o técnico, né? A minha visão disso eu já falei no outro vídeo, tá? E vou falar uma coisa, eu não vou ficar aqui, se a diretoria resolver manter mesmo o Zubeldia, eu não vou ficar aqui no meu meio de comunicação, né? Pedindo a demissão do cara, criticando o cara. Eu vou fazer o que eu sempre faço, vou ponderar tudo que tem que ser ponderado e vou criticar o que tem que ser criticado, entendeu? Então, assim, não vou defender, não vou defender a todo custo, mas também não vou ficar fazendo pressão aí pra demissão do técnico. Até porque se ele tá ainda no comando do São Paulo, se eu torço pro São Paulo, eu tenho que torcer pelo cara, entendeu? Então, acho que qualquer São Paulino de verdade não vai fazer igual o Miller falou, tá? Torço pro São Paulo perder pra que ele caia. Não, eu não vou fazer isso. Se eu torcer pro São Paulo perder, tô torcendo contra o meu clube. Eu jamais faria um negócio desse. Se o Zubeldia tiver no cargo, continuar no cargo lá contra o Flamengo, eu vou torcer contra o Flamengo pro Zubeldia ganhar. Vou torcer pro Zubeldia ganhar todos os jogos possíveis, né? O que mais você acha que vai ganhar mesmo? O que eu acho, não importa. Se eu acho que vai ganhar, se eu não acho que não vai ganhar, não, eu vou torcer pro São Paulo vencer. Essa é a realidade, entendeu? Eu acho que qualquer um que é São Paulino, não tô falando que eu sou mais São Paulino que qualquer um, mas eu acho que você, que é torcedor de São Paulo, você tem que torcer pro São Paulo, independente da situação. Se o São Paulo ganhar de 6-0, se o São Paulo daqui, de hoje, do início do campeonato até o final, ganhar todas as partidas de 1-0, vai estar ruim. Pra mim não vai estar ruim. Pra mim não vai estar ruim, entendeu? Enfim, eu penso assim, tá? Eu acho que tem que torcer pro São Paulo, então vamos torcer, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Eu acho que o gato subiu em cima do telhado e que o Zubeldia não tem mais muito o que extrair desse elenco. Essa é a minha opinião sobre isso.
Mas se a diretoria fala assim, não, a gente acredita que ele vai fazer um bom trabalho, que ele vai... Tá, então vamos torcer pro cara, entendeu? Não tem isso. Não tem esse meio termo. Não vai mudar. Eu não tenho poder de voto, você não tem poder de voto. Ninguém tem aqui, como torcida, assim, tem muito poder de voto. Então, é isso, né? O que a gente pode fazer é torcer e rezar para que dê tudo certo, né? Aí se eu acredito ou não, é uma outra situação, tá? Bom, enfim, vamos falar aí um pouco mais sobre essa questão de uma possível troca de técnico, né? Quem poderia vir, né? Então, assim, bom, caso o Zubeldia caia, né? Que a gente sabe que essas coisas, elas acontecem da noite pro dia. A gente sabe que o São Paulo, em 3 dias, perdeu 72 horas, né? A gente sabe disso, né? Assim, é difícil a gente falar um nome que seja unânime, né? Eu, particularmente, não tenho convicção que se vier outro técnico, né, vai tirar o São Paulo dessa situação. Ah, qualquer um é melhor que o Zubeldia. Gente, não é bem assim, né? A gente sabe que nada é tão ruim que não possa piorar, tá? Se vem um Carille da vida, cara, eu particularmente, eu acho que a torcida do Santos não quer ver o Carille pintado de ouro, né? Então, assim, sendo sincero, eu não vejo um cara que seja assim, pô, não, esse cara aqui vai fazer um ótimo trabalho, né? O que eu tenho é a esperança, né? A esperança de um técnico vir com esse elenco e fazer um trabalho melhor do que o Zubeldia tem feito nos últimos 6 meses, né? E eu acho que, assim, por exemplo, um técnico que eu acho que seja bom é o Crespo, tá? Essa é a minha opinião. Por que que eu acho que o Crespo é um bom técnico? Eu acho que ele pegou o São Paulo numa fase onde o time do São Paulo era horrível. Era muito ruim aquele time do São Paulo, tá? E conseguiu resultados expressivos. Tudo bem, mas ele deixou o São Paulo na zona de rebaixamento. Mas foi um momento diferente, foi um momento onde os jogadores ele já tinha perdido o elenco, tinha perdido o vestiário, e tava estourando todo mundo, enfim. Mas muito por quê? Porque ele esticou muito a corda no Paulista, que foi o que a diretoria queria, né? E acabou que chegou no início do Brasileirão, tava todo mundo extenuado, né? E o pessoal relaxou, né? Então, assim, por isso que eu falo, as coisas não são preto no branco. Você tem as nuances e tem que ponderar tudo, tá? Eu penso isso do Crespo. Achei ele um cara muito capaz, com times mais limitados. Ele bateu de frente com o Jorge Jesus e até venceu muitos embates, né? O Crespo é muito capaz taticamente, na minha opinião, tá? Eu acho que ele é até acima do Zubeldia, tá? Mas o problema é os vencimentos dele, né? O Zubeldia ganha na casa de 900 mil a 1 milhão e o Crespo ali quer no mínimo 2 milhões, né? E quer um time campeão, né? Que é um time que quer poder indicar jogador, quer poder indicar reforços, né? Ele não quer ter um time limitado para que ele fuja, não, ele quer ter um projeto campeão, para que ele seja campeão. Ele quer voltar para São Paulo? Ele quer, mas desde que tenha um projeto aí, um projeto vencedor, né? Essa é a realidade. Mas assim, vamos lá, eu tô falando da minha preferência aqui, mas o que é que está palpável hoje para o São Paulo, né? E aí eu vou citar aqui, que são 2 nomes, talvez um deles seja um provável nome caso de demissão, e o outro é que eu não tenho predileção nenhuma, tá? E que eu acho que o pessoal tem falado aí nas redes, né? O que eu acompanho, né? Principalmente no blog do São Paulo, que é o Zanqueta que fala, enfim. E ele até tem uma opinião diferente da minha, né? Tem o Wagner Mancini, né? Que é um cara que em 2019 foi um cara bem importante ali. Saiu muito por conta depois da questão lá do Diniz, né? Aquela coisa grotesca que aconteceu no São Paulo, né? O Daniel Alves começou a ser dono do vestiário do São Paulo, né? E se caso de queda, tem 2 técnicos ali, né? Que é o Vojvoda, né? Tá pressionado lá no Fortaleza. Os caras não demitiram ainda tudo, né? E acredito que nem vai demitir. O Vojvoda tem 4 anos de Fortaleza, né? E já passou por certas situações. Eu, particularmente, não acho eu acho uma incógnita, na minha opinião, tá? Até porque o Vojvoda, você pode ver com elencos mais capazes que o Fortaleza montou, ele não foi bem. E com elencos mais limitados, ele foi bem. E o São Paulo, ele tem um elenco meio a meio, né? A gente pode ver que é um elenco meio misto, né? Tem jogadores bons, jogadores meio fracos, enfim. Então, eu não tenho muita convicção, né? Que o Vojvoda faria um bom trabalho aqui no São Paulo, né? Eu não sei se eu traria. Sou meio desconfiado no Vojvoda. E tem o Roger Machado, que desses 3, que se caso, claro, se o Roger Machado cai, né, eu acho que é um técnico que o Muricy até gosta, o Muricy tem uma predileção aí por alguns caras, o Roger Machado é um cara que tem bom trânsito lá dentro, né, com o Muricy Ramalho, né, o Muricy Ramalho gosta muito do Roger,
E eu acho que se você fizer, na minha opinião, tá? Um contratinho de 6 meses com o Roger, né? Pra ele tirar o São Paulo da zona de rebaixamento e levar o São Paulo não ao título, mas pelo menos ali ao G6, G7, né? Ficar na primeira parte da tabela, né? Eu acho que não é de todo ruim, tá? Eu acho que ele é capaz de fazer isso com esse elenco que ele tem. O Roger Machado, ele não é ele é um cara que ele consegue pegar o elenco que ele tem e ele fazer uma limonada ali, um arroz com feijão, menos que o Dorival, mas um arroz com feijão ali que muitas vezes dá certo ali, tá? Ele pegou até o Juventude, né, antes do Internacional, muito limitado até financeiramente, e fez um bom trabalho, né? Então, acho que o Roger Machado é um cara que, na minha visão, tá? Eu acho que se for só para tirar das zonas de rebaixamento, tá? Não vamos ser campeão de nada, não vamos fazer nada, vamos só sobreviver aqui. Eu acho que é um cara muito capaz de fazer isso, tá? De sobreviver, tá? Durante temporada. Até um fato novo quando ele chega, né, no clube. Então, acho que é isso, né? Não tem muito o que fazer. Agora, esses são os técnicos que são assim, que são mais possíveis, tá? De vir. Que talvez se encaixaria e abraçaria esse projeto do São Paulo, tá? De austeridade financeira. Agora, os caras que são mais fora da caixinha, que eu acho que são caras capazes, que aí é o Crespo, que eu acho que é fora do orçamento do São Paulo. Aí tem o Arthur Jorge, tem o Luiz Castro. Eu não sei nem se o Luiz Castro, ele tá empregado, tá? Não tenho certeza. Mas o Arthur Jorge e o Hernan Crespo estão livres no mercado, né? Mas são técnicos caros, né? São técnicos que não são técnicos baratos, né? O Hernan Crespo mesmo ganhava uma bolada lá na Arábia, né? E o Arthur Jorge também, acho que foi demitido faz pouco tempo, né? E aí a gente tá aí vendo essa situação toda aí que o São Paulo tá passando, né? Com dificuldade financeira e aí não consegue contratar um técnico que seja minimamente ali capaz, né? Um cara mais competente, né? Enfim. E tem também o Luiz Castro, né? O Luiz Castro não tenho certeza se está livre no mercado. O que eu acho que é um técnico muito capaz, né? E é um técnico que até eu acredito, tá? Que se encaixaria no elenco do São Paulo, tá? Muito pelas peças que tem hoje. Você tem uma boa defesa, tá? Uma defesa com bons jogadores, né? E você tem até que peças de velocidade, né? Você tem o Ferreirão, tem o Luca, tem o Lucas mais pra frente aí que vai voltar, né? Então você tem esses caras, você tem um Henrique. O Henrique, não, desculpa, o outro menino lá, né? O outro menino que tava no Sub-20 lá, esqueci até o nome dele. Enfim, que voltou pro Sub-20, agora voltou de novo pro profissional, fez até a partida ali contra fez uma última partida lá da Libertadores, né? Contra o Tajeres. Enfim, tem esses meninos de velocidade aí, né? E se chegar até o Biel aí, né? Que vem do Sporting, acho que aí o São Paulo tem bastante peças de velocidade, né? De contra-ataque, né? E aí tem o Rian Francisco, tem o Dineno, tem o próprio o André Silva, né? Que também é um cara que é rápido ali na frente, né? E tem também ali o Luciano, né? Tem uns caras bons ali, né? O elenco do São Paulo não é ruim. O problema do elenco do São Paulo é as lesões, né? Na minha visão, né? Então, assim, acho que o Luiz Castro seria um cara que se encaixaria nesse elenco do São Paulo, tá? Com esse elenco do São Paulo. A gente via ali o Botafogo de 2023 um time muito rápido na transição, né? E no contra-ataque. Era um time um pouco mais defensivo, sólido defensivamente, mas saía muito, muito forte na transição. Então, é um cara que eu talvez traria, né, se tivesse uma grana aí que pudesse investir em técnico, né? Mas é isso, né, pessoal? Assim, essa é a minha visão com relação a possíveis treinadores, uma possível demissão do treinador, né? Minha opinião sobre a demissão dele, eu acho que, de fato, a gente pode contestar a diretoria na demissão do Zubeldia. Eu acho que, na minha visão, eu acho que o Zubeldia não tira mais nada desse elenco. Mas a gente tem que ponderar também ali que se a direção não tirar ele, a gente também tem que continuar apoiando o São Paulo, independentemente de quem está no comando, tá? E aí a gente tem que apoiar quem está no comando. Porque se a gente apoia quem está no comando, vai apoiar o time, né? Então, assim, uma coisa puxa a outra e eu acho que é isso que a gente tem que fazer, tem que torcer, tem que fazer o que tiver que ser feito, né? Não esperem títulos, né? Eu já não esperava esse ano, mas não esperem títulos, esperem aí que a gente vá sobreviver no campeonato. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Tamo junto. Vamos curtir aí esse dia aí de Mundial, tá? Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço e vamos São Paulo.